Irmãos e irmãs, ser cristão é viver amando. Os padres, os pregadores, domingo após domingo, anunciam, repetem, que é preciso amar-nos uns aos outros. E talvez alguns até literalmente já estejam careca de saber isso, né? A necessidade que temos como discípulos do Senhor de amar-nos uns aos outros. E hoje a palavra traz exatamente esse tema do amor. Do amor entendido como o principal mandamento, o principal preceito, a principal forma de a gente expressar o nosso discipulado, o nosso seguimento de Jesus. Repito, ser cristão é viver amando. Se sou cristão e não amo, algo em mim não está funcionando. Se sou cristão e alimento coisas distintas e distantes do amor, algo em mim não está funcionando. Preciso verificar o quociente de cristianismo, o quociente de presença de Cristo na minha vida. Vejam, nós estamos acompanhando Jesus numas controvérsias com os fariseus, de vez em quando com os saduceus. São 3 especificamente, hoje é a última. A primeira delas foi sobre o tributo a César. É permitido ou não é permitido pagar o imposto a César? Isso outro dia nós ouvimos. Uma outra questão era sobre a ressurreição dos mortos. Um grupo acreditava, outro grupo não acreditava na ressurreição dos mortos. Levaram para Jesus a seguinte situação. Uma mulher ficou viúva 6 vezes, casou a 7ª. Quando ela morrer, quem que vai ser o marido dela lá? Isso é palavra de Deus. Claro, talvez vocês não vão gostar do que eu vou dizer, porque a gente alimenta aquela esperança de nos encontrar com todas as pessoas que amamos e já morreram. Quem não? De poder rever, de poder estar ali junto, né, dos nossos entes queridos que antes de nós fizeram a Páscoa. Eu acredito que nós vamos nos encontrar sim, mas não assim. Não como estamos aqui agora. Isso daqui é uma relação estreita, limitada, até um pouco egoísta. Pensar que nós seremos o amor no amor, que nós seremos luz naquele que é luz, é um encontro, mas não desse jeito aqui, não teremos essa necessidade. Mas assim, para não ficar triste com o padre, e nem ficar triste de um dia não poder reencontrar, pode continuar pensando que vai reencontrar, porque essa é uma verdade. Mas o como, talvez precise ser modelado. O que disse Jesus para aqueles? Que é isso, ela não vai ser marida, né? Não vai ser esposa de nenhum deles. Lá todos serão como anjos, digamos assim. A controvérsia de hoje é a seguinte: existe a lei de Deus. A lei de Deus significa os 10 mandamentos, aqueles mesmo que ainda hoje estão em voga, não foram revogados, né? Os 10 mandamentos. Lembram dos 10 mandamentos? Não vou perguntar a série não, mas é bom que a gente saiba. Eles iam um pouco a título do que fazem hoje as câmaras legislativas, por exemplo, o Congresso Nacional, atualizando o entendimento e a aplicação da lei. Então, uma proposta de emenda à Constituição, um projeto de lei, uma coisa sempre para elaborar um modo de viver a fé hoje. Eles chegaram ao número de 613 preceitos. E a gente se queixando de 10. Tinha 613. 365 proibições. E os outros, 248, eram ações que deveriam ser feitas. Faça isso, faça aquilo, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Como alguns costumes a gente também tem. Então tinha 613. E para eles, os judeus, os fariseus,
gente letrada na fé de então, não havia um maior que outro, todos por igual. Repito, se a gente se queixa dos 10, imagina os 613. Perguntaram então para Jesus como mestre: Senhor, qual é o maior mandamento da lei? Eles queriam provar que Jesus não era um mestre sábio, não era capaz de ter um grupo de seguidores. Então, qual é o maior mandamento da lei? Jesus cita a palavra de Deus, dizendo que o maior mandamento é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Ou seja, com toda a humanidade que você tem, com toda a força que você tem, você deve amar a Deus. Esse é o maior mandamento. Mas ele conectou um outro, que também está no Antigo Testamento, dizendo que um e outro são o mesmo. E o que ele conectou? O segundo é semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eles entendiam a lei e os profetas como a revelação de Deus. E Jesus diz: toda a lei e os profetas dependem desses dois mandamentos. Podíamos então pensar que o maior mandamento da lei é como uma moeda, a moeda chamada amor. E ela tem duas faces: o amor a Deus e o amor ao próximo. Não aqui, no Evangelho segundo São Lucas, ele conta uma história para explicar quem era o próximo. A história do bom samaritano. Que uma pessoa fica ferida e passam sacerdotes, passam mestres da lei, todo mundo vai embora e um samaritano é quem socorre aquele homem ferido. E perguntava: quem é o próximo? O próximo não é quem está do meu lado, o próximo é quem precisa de mim, o próximo é de quem eu me aproximo, aquele que reclama minha atenção. Vejam, de vez em quando a gente fala um eu te amo para alguém, como se fosse assim uma forma de prender a pessoa. Isso não é amor. Isso é um grito de desespero. Um eu te amo significa eu dou a minha vida por você. Verifica se um bocado de eu te amo que você disse, você estava disposto mesmo a dar a vida por essa pessoa. É fácil dizer eu te amo, desde que você saiba falar e não tenha muita vergonha. Simples, eu amo você, pronto. Quando a gente está mais envergonhado, fala assim: Jesus te ama e eu também. Isso já diz meio disfarçado assim, para não ter problema, mas disse. Mas você está disposto, disposta a dar a vida por essa pessoa? Aí está o que Jesus hoje nos pede, nos ensina, nos exige. É que a gente verifique se a gente não está nas ilusões. Se eu amo a Deus, de São João, na primeira carta dele, se eu amo a Deus a quem eu não vejo, mas não amo o meu irmão a quem eu vejo, eu sou mentiroso. Todo aquele que ama, nasceu de Deus e conhece a Deus, ainda que não venha à igreja e não reze. Amor desse verdadeiro, de quem se dobra sobre a necessidade do outro, de quem se dá pelo outro, de quem serve o outro. E a gente já deve ter encontrado por aí gente que não é de igreja e que tem um coração que é maior que ele. E não é a gente que fala eu amo você ou faz qualquer coisa porque está querendo retorno. Faz porque sabe que a vida dele só tem sentido amando. Amar é sofrer. Parece frasezinha de adolescente, de livrinho, mas é verdade. Amar é sofrer. O sentido da vida é amar. Amar é sofrer. De algum modo, no sofrimento também existe um sentido para a vida. Agora, se você não quiser sofrer, não ame. Mas se você não amar, para que viver? Uma vida fechada sobre si mesmo, egoísta, não tem sentido, não tem graça. Claro, aqui cada um está escutando a partir da sua vida. Não falo aqui só do amor romântico, é óbvio, né? Mas do amor maior. Se eu perguntasse a vocês, já quase terminando, se eu perguntasse a vocês,
Se vocês amam a Deus, é capaz que alguém riria e falasse, puxa, padre, mas o senhor é tonto? Que pergunta boba, né? Na igreja, domingo de noite, podia estar em casa fazendo qualquer outra coisa, né? Veio para a igreja, o padre pergunta se eu amo a Deus? Soa um pouco fora do prumo. Não duvido, então, que você ame a Deus. Se eu perguntar, não, vamos lá, vamos perguntar, vai, eu gosto de ver vocês reagindo. Domingo tem programa de auditório, né? Então, se torna um também. Você ama a Deus, sim ou não? Sim. Óbvio, né? E pergunto depois, outra. O mandamento é amar a Deus e amar o próximo. Você ama as outras pessoas? Você ama o próximo, sim ou não? Sim. Ok. Nas outras missas, essa segunda teve um som mais baixo. Aqui até que vocês soltaram a voz. Mas vamos verificar. Vamos fazer o teste do Inmetro. Você que é casado, casada, você que é casado e casada, suporta mesmo as manias, a cara feia, o mau humor do seu marido, da sua marida? Não precisa responder para mim não, porque... Eu não quero provocar a separação de ninguém. Pelo que eu entendi, estamos bem de casais aqui na igreja. Segundo, você que foi passado para trás num negócio pelo seu irmão de sangue, por uma irmã, vai perdoá-lo quando? Porque faz tempo que vocês não se conversam, que quando estão no mesmo ambiente, o ambiente azeda. Vão se perdoar quando? Amar é perdoar também. Aquele vizinho, aquele seu amigo de infância, vocês fizeram tanta traquinagem junto, cresceram junto. Olha, até um arrumava namorada para o outro. Aí um dia atravessou a nota do samba, né? Atravessou o samba e fez uma grande maldade para você. Vai perdoar quando? Vai mostrar o seu amor a Deus e ao outro quando? Ser cristão, gente, não é simples. A gente sabe disso. É exigente. É claro, se a gente vem à igreja e fala, né, Deus seja louvado, lá, 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 parece que está tudo bem. Mas e quando a gente sai da igreja, como que a gente experimenta, como que a gente transmite esse amor de Deus que nós dizemos ter? Fugindo das pessoas, virando as costas, arrumando desculpas para não fazer, para não se misturar, para não socorrer? Como? Na primeira leitura de hoje, nós ouvimos uma palavra dura lá no livro do Êxodo, que a gente deve, para demonstrar o amor ao próximo, cuidar do estrangeiro, do pobre, da viúva, daquele que está fragilizado, porque se não cuidar e eles clamarem a Deus, Deus que é compassivo, vai ouvir e a gente vai se ver com Deus. E o diferente disso, lá na segunda leitura, São Paulo está elogiando a comunidade de Tessalônica. Por quê? As comunidades vizinhas estão muito contentes porque a comunidade de Tessalônica acolheu a palavra de Deus, está vivendo a fé, vivendo a palavra, está vivendo uma comunidade viva, desculpe aí a redundância um pouco, vivendo como uma viva comunidade, está temendo e esperando a volta do Senhor. Se as pessoas que não vêm à igreja olhassem para a nossa comunidade, ou você hoje aqui visitando para a comunidade que você forma em outro lugar, o que será que as pessoas andam dizendo da nossa comunidade? Que é um ninho de cobra? Olha só, está fazendo tudo isso e porque vai na igreja, imagina se não fosse. Como são as nossas relações além paredes do templo? Elas comunicam o Evangelho. Se a gente acolhe, se a gente suporta no silêncio, se a gente socorre, ou se a gente maquina contra,
se a gente faz negócio de qualquer jeito, está nem aí importando se vai na igreja ou não vai na igreja. Até às vezes se aproveita da igreja para poder fazer um negócio errado. Lá no princípio da comunidade cristã, os outros olhavam e diziam assim: vejam como eles se amam. Veja como essa comunidade é bonita, é atraente. Veja como dá vontade de a gente ir lá e participar também. A sua família, o que os outros andam dizendo dela? Os grupos que você frequenta e forma, o que os outros andam dizendo deles? Amar a Deus parece fácil, porque Deus não está aqui para dizer, no sentido físico, né? Não está aqui para dizer assim, ó, não é verdade, é mentira. Agora falar, amo o irmão, aí tem um outro ali que está bicado com ele, fala, olha, não me ama não. Mas Jesus conectou um ao outro. As duas faces da moeda desse mandamento maior chama-se amor. Quem ama cumpre os 613 preceitos da lei. Quem ama cumpre os 10 mandamentos que a gente tem. Porque a gente supõe de modo raso que quem ama não mata, não rouba, não adultera, não faz traquinagem, não quer ser mais esperto que o outro. Quem ama quer sempre o bem do outro. Como diz a música, uma música por aí, amar é levar o outro ao céu. E não tirar o céu do outro. Amar é elevar o outro e não passar rasteira no outro. Se eu digo que amo a Deus, mas não estou amando os irmãos, alguma coisa está faltando em mim. Peçamos a Deus que nesta Santa Missa, Ele renove a nossa capacidade de amar. Ele renove a nossa fé, para a gente ter coragem de aparar as arestas que ainda existem na nossa vida. Porque mesmo sem falar de Deus, a nossa vida o tempo inteiro fala dele. Se a gente concorda com ele, se a gente o aceita, se ele faz diferença na vida da gente. Não só vestindo camisa ou tendo um terço na mão, mas pelas atitudes, pelas palavras, pelo olhar, pelas coisas que faz. Que o Senhor ajude vocês e a mim também. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.